Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e sejam todos muito bem-vindos a Lugares na Literatura. Hoje nós vamos ver duas coisas incontornáveis no Brasil, que é o romance Memórias de um Sargento de Milícias e o que hoje chamamos de Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Antes de tudo, eu gostaria só de deixar bem claro que é uma coisa que eu sempre falo quando eu trato sobre obras de peso, é que o nosso objetivo aqui não é aprofundar a obra, nem daria tempo para isso. Nós aqui queremos apenas falar da ambientação, do cenário desse livro e, por que não, dar vontade aí para vocês de descobrir ou redescobrir o texto. Bom, eu li esse livro, como eu imagino que deve ter acontecido com muitos de vocês, para a escola. Vocês podem ver aqui que a minha edição já está bem amareladinha, né? E eu tive a oportunidade de reler recentemente, porque eu estou fazendo um curso com o professor Rodrigo Barreto, de formação literária, e valeu muito a pena redescobrir esse livro e ver a importância que ele tem aí na literatura brasileira. E, bom, ele é uma obra do autor Manuel Antônio de Almeida, que foi escrita em meados do século XIX e que conta a história do Leonardo, desde a infância, quando ele foi abandonado pelos pais, até a idade adulta, e se passa no inicinho do século XIX, na época de Dom João VI. E, bom, é impossível esgotar aí todas as possibilidades de análise desse livro, que é muito rico, e ao narrar a história do personagem, ele não idealiza esse personagem. Ele, ao contrário, mostra que ele é um cara que não gosta de trabalhar, que quer viver na aba dos outros, mas que ao mesmo tempo não tem, assim, a maldade nas ações dele. E isso mostra realmente a complexidade do ser humano. E, além disso, é um narrador muito divertido. Eu dei risada lendo o livro, eu já tinha esquecido tudo, na realidade, né? E, através dessa narrativa divertida, ele vai tratar das diabruras, dos casos de amor, e ele vai trazer pra gente os usos e costumes dessa época, do início do século XIX, falando de religiosidade, da importância das aparências, das relações de poder e também, muito importante, da importância da gente ter uma proteção de pessoas importantes para conseguir as coisas. É aquele famoso, né, padrinho, compadre, que vai lá te ajudar a conseguir o que você quer, que era muito importante, essa rede de relações que faz a gente pensar muito sobre a sociedade brasileira, né? E essa evolução. E os personagens, eles perambulam ali pela cidade, principalmente na região do centro, que era onde se concentrava, na época, a maior parte da população, e tem um destaque muito especial a região ali do eixo do poder, que era o Paço Real, hoje chamado Praça 15 de Novembro, porque era ali que você tinha a administração com o despacho do rei e a catedral, a Sé. Então, a gente vai tentar ver aqui como foi a evolução para que essa região se tornasse tão importante, realmente o eixo do poder do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Império Português. Bom, quando o Rio de Janeiro foi fundado, em 1565, logo depois o núcleo da cidade se concentrou no Morro do Castelo. Mas logo depois, o Morro do Castelo foi sendo preterido, abandonado, e as pessoas foram começando a se instalar na várzea. Antes isso não era possível, porque justamente por ser várzea, era um local, terrenos alagadiços, mas foram aterrando, foram drenando, e quem podia, quem tinha mais dinheiro, as instituições foram descendo o Morro do Castelo, que entrou em decadência, e foram se instalando principalmente ali na região da Praça 15, que antes era uma praia. Mas por que aconteceu isso? Porque o Rio de Janeiro, no início, em função da necessidade de proteção do território, ele era principalmente militar. Só que com o tempo ele passou a ser cada vez mais portuário, e a Praça 15 estava num lugar ideal para isso, porque era justamente local de embarque e desembarque. E o Rio de Janeiro foi cada vez assumindo mais uma posição central como entreposto comercial do Império Português. Então, ali no Rio de Janeiro, a gente começou a ter
o Armazém del Rei, a Casa da Moeda e aquelas instituições que foram fazendo com que a Praça 15 se tornasse cada vez mais importante. Tanto é que foi o local escolhido para ser a casa dos governadores. E quando o Rio de Janeiro foi, em 1763, elevado à categoria de vice-reino, aí sim passou essa mesma Casa dos Governadores a se tornar a Casa dos Vice-Reis, onde era o despacho dos vice-reis. Então o centro deixou de ser não apenas o centro do Rio de Janeiro, para ser o centro da colônia do Império Português na América. Então, realmente aí começou a ter uma preocupação com a urbanização, além da Casa dos Vice-Reis, teve ali o antigo chafariz, foi substituído por um belo chafariz do Mestre Valentim, tombado hoje, que existe até hoje ali na Praça 15 de Novembro. Você tem ali casas de pessoas abastadas, como a família Teles de Menezes, que existe até hoje, o Arco do Teles, que começaram a ser construído ali. E ali, o que era o Largo do Carmo, porque também tinha a Igreja do Carmo, ficou realmente sendo o local onde as coisas aconteciam, onde também, até pelo próprio chafariz, as pessoas iam buscar água, os navios embarcavam, desembarcavam, tinha o comércio. Então, nada mais normal que em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, eles se instalassem justamente ali naquela região. E era muito visual, porque você tinha essa concentração do poder com a Igreja do Carmo, bem ali em frente, triangulando com o que veio se tornar o Paço Real com a chegada de Dom João e as casas como a dos Teles de Menezes do outro lado. Então, realmente, você tinha essa concentração. Quando, a família real chegou, todo mundo sabe, foi aquele furdúncio, aquele monte de gente, uma população de 50 a 60 mil, você teve ali 10 a mil pessoas desembarcando, e era a corte, com todo aquele refinamento que era totalmente desconhecido em uma cidade que tinha muitos problemas sanitários, então você teve que arrumar casa para todo mundo, e teve projetos de instituições que se instalaram, dinheiro chegando, investimentos, então realmente foi uma época, assim, de uma total modificação brusca na sociedade brasileira. E a região ali do Paço Real, ela ficou para as coisas administrativas, para as repartições, era onde a gente tinha o gala, as cerimônias e festas nacionais, e as pessoas mais abastadas, elas se afastavam. Iam morar, por exemplo, como a própria família real, na Quinta da Boa Vista, e quem tinha mais dinheiro e podia se transportar, ia para locais como Botafogo, a Carlota Joaquina mesmo teve uma casa em Botafogo, ou ali nas imediações de São Cristóvão. E quem ficava ali fora da região, claro, onde tinham as repartições, mas no entorno, era o populacho, era a população mais pobre, que é essa que a gente vê ali flanar, perambular, viver no romance Memórias de um Sargento de Milícia. Bom, posteriormente, com a independência, o Paço Real passou a se chamar Paço Imperial, mas continuou sendo o local administrativo onde as coisas aconteciam. A aclamação dos dois imperadores foi ali. A gente teve também a assinatura da Lei Áurea, a celebração da liberação dos escravos, então as coisas aconteciam ali na Praça 15, mesmo no período posterior a esse retratado pelo livro. Bom, depois que a República foi proclamada, houve um esvaziamento desse eixo de poder da Praça 15. Então, a casa ali onde era o despacho do imperador, o Paço Imperial, deixou de ter essa função e foi realmente abandonado, e uma coisa que acontece assim só no Brasil, né? Não foi realmente abandonado, mas foi completamente descaracterizado, porque, acreditem, se tornou um local, um prédio do Correios e Telégrafos. Só no Brasil que um troço desse ia se tornar Correios e Telégrafos, totalmente descaracterizado. Aí eles construíram, na década de 1950, o chamado elevado da Perimetral, que era uma espécie de viaduto que passava em cima da praça, descaracterizava. A catedral saiu dali e foi para onde
ela é até hoje na Avenida Chile, e a Praça 15 realmente ficou totalmente esvaziada do poder. Já no início dos anos 80, acordaram, o Instituto do Patrimônio Histórico recuperou ali o prédio onde era o Paço Imperial e realmente procurou trazer de volta as características originais e se tornou um centro cultural. Já mais recentemente, houve uma preocupação com todo o entorno da praça, aquele viaduto foi destruído, demolido, e a Praça 15 entrou no circuito histórico e cultural do centro do Rio de Janeiro. Claro, passear ali hoje não é a mesma coisa do que é descrito no romance Memórias de um Sargento de Milícia, mas certamente ler esse romance e pensar nessas transformações é uma excelente reflexão sobre a formação da sociedade brasileira. E aí, ficou com vontade de ler ou reler o livro? Conta aqui pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!